E o goleiro Hugo, fiel, vai ser comprado pelo Corinthians ou não, senhor Augusto Melo? O goleiro Hugo vai ser comprado ou não? Nós, Corinthians, pressão para a queda do treinador, mas também existe aí a maioria dos diretores querendo a permanência do Ramon Dias. A minha opinião, cara, a minha opinião é que o Ramon Dias, ele deve... Ramon Dias, na minha opinião, ele errou, cara. Ele errou. A gente vai falar o quê? Ele errou na primeira escalação contra o Flamengo, ele errou no segundo jogo contra o Flamengo, ele errou. Agora, se é bom trocar o treinador agora, para mim não é. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar sobre queda de Ramon Dias. Será mesmo que o treinador pode cair? Vou contar para vocês, tenho novas informações neste vídeo da tarde. Vamos falar também mais um pouco sobre a partida entre Corinthians e Flamengo, tá, fiel? Existe uma insatisfação muito grande. Vou falar também sobre Hugo Souza. Corinthians, compra ou não compra Hugo Souza, senhor Augusto Melo? Nos explica. Vou trazer também novas informações. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Fiel, é totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de nos ajudar aqui a conseguir alcançar aí aos 40 mil inscritos. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Combinado? Então, chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque, fiel, a consequência do Hugo Souza tá virando já chacota pro Corinthians. Porque o diretor do Flamengo, Marcos Braz, está brincando com o Corinthians, está tirando sarro, está, vamos dizer assim, menosprezando o Corinthians, em que ele foi entrevistado após a classificação do Flamengo e falou, cara, eu queria jogar com o Corinthians mais umas 10 vezes no ano, porque aí toda vez o Corinthians vai pagar a multa para nós, referente ao Hugo Souza. Foi exatamente o que ele disse. Aí eu pergunto para vocês, corintianos, ele está errado? Ele está errado? Porque se eu fosse flamenguista, se eu fosse diretor do Flamengo, eu queria jogar com o Corinthians mais 50 vezes. Porque cada vez que jogar é mais 500 mil que o Corinthians paga pro Flamengo. Cara, que desorganização, hein, senhor Augusto Melo? A gente tem que ser aqui coerente e a gente tem que saber elogiar, mas tem que saber criticar quando tem que ser criticado. Hoje, segunda-feira, continua na mesma. Corinthians não toma ações para comprar o goleiro Hugo Souza. Agora, pagou 1,5 milhão a mais dos 4,7 que o Hugo Souza vale. Pagou no primeiro jogo do Brasileiro, tudo bem, tinha que pagar, a data ainda não estava válida. Mas depois que já liberou para comprar, já tinha que ter comprado de imediato. Cadê o dinheiro das classificações por etapas na Copa do Brasil? 800 mil euros, fiel. 800 mil euros. Pro futebol é dinheiro de pinga. Pro futebol é dinheiro de pinga, senhor Augusto Melo. É isso que o senhor fez com o Corinthians, virando chacota. E a gente, nós torcedores, ficamos tristes pela falta de organização do Corinthians. Obviamente que está no contrato que o Flamengo divide até em 3 vezes. Se está em contrato, ele tem que honrar. Tudo bem, mas um clube do tamanho do Corinthians não ter 800 mil euros para calar a boca do Flamengo, vai, filho, toma aí o dinheiro. Só pro Memphis Depay a gente paga 3 milhões mensais, cara. Aí você não tem 800 mil euros em caixa, com toda a classificação por etapa que o Corinthians conseguiu na Copa do Brasil, Sul-Americana, você não ter a grana para quitar o Hugo Souza, aí para mim é uma falta de organização gigante da parte do Corinthians. Obviamente que existe outras remunerações que a gente tem que arcar com os nossos compromissos, com os nossos deveres, mas a compra do Hugo Souza, ela tinha que ser de imediata. O Corinthians pagou 1 milhão, vamos no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, não dava para comprar. Mas o Corinthians pagou 1 milhão de reais a mais para o Flamengo. E ainda no dia de hoje, na segunda-feira, quando eu recebi as informações para trazer para vocês no vídeo da tarde, foi perguntado sobre o Hugo Souza, o corintianeiro continua na mesma. O Corinthians não está tomando ações para comprar o Hugo Souza. Obviamente que ele tem tempo, mas vai esperar acontecer igual o Carlos Miguel? Vai esperar o contrato dele estiver chegando perto do final para aí o goleiro montar em cima igual o Carlos Miguel fez? Ah, eu quero 1 milhão por mês, eu quero tantos anos de contrato, porque aí você tem um direito, aí você fica na mão do jogador, porque existe um pouco de tempo, ou você está esperando, Augusto Melo, chegar uma proposta de fora, porque o contrato do Hugo tá baratinho, o contrato do Hugo tá por migalhas. Você quer que chegue um time de fora e leve o Hugo? Você quer que chegue um time de fora e pague a multa contratual? Você quer que chegue um time de fora e pague os 800 mil euros pro Flamengo?
e a multa contratual pro Corinthians? Você quer? É isso que você quer? Porque essa ação você já deveria ter tomado há muito tempo de comprar o Hugo Souza. Não é questão de fluxo de caixa, porque o senhor teve várias classificações na Copa do Brasil, 800 mil euros pro futebol é dinheiro de pinga, e você errou sim, desorganizado na situação do Hugo Souza. O Corinthians tem contas e precisa ressarcir, mas na situação do Hugo Souza, infelizmente, o Corinthians errou sim. Pagamos 1 milhão a mais desnecessário para o Flamengo. Certo, fiel? Comente porque eu quero saber sua opinião e estou aguardando qualquer informação do Hugo Souza referente à compra. Eu trago aqui para vocês, mas eu quero muito saber sua opinião, tá? Comentem porque eu quero saber o que você acha dessa história toda. Certo, fiel? Vamos continuar falando de Corinthians aqui porque, fiel, cara, eu leio todos os comentários. Eu não tô respondendo comentário nem ontem porque foi casamento do meu irmão e nem hoje porque meu dia tá corrido, eu mudei de residência faz pouco tempo, tô organizando as coisas, tô acertando a outra casa para entregar também, então tá muito corrido, mas hoje à noite eu vou responder todos os comentários, então você pode comentar que eu vou responder, mas inclusive eu tô lendo e acompanhando. Teve 2 inscritos, um chama Anderson Martins e um chama William Moraes, que me perguntou o seguinte: corintianeiro, o que você acha? Você prefere que o Ramon Dias continue para 2025 ou saia do Corinthians? E o outro foi um pouco mais crítico, foi: corintianeiro, cara, você tá criticando o Ramon Dias melhorou muito o elenco do Corinthians. Eu vou responder as 2 perguntas para vocês e já falar sobre a pressão de diretores que querem a queda do Ramon Dias, tá? Primeiramente, eu vou responder a pergunta do William, em que ele foi mais crítico. William, o Ramon Dias, ele foi o melhor treinador... Desculpa, fiel. Ele foi o melhor treinador depois de Vanderlei Luxemburgo, depois de Fernando Lázaro, tá? Depois de Mano Menezes, nem se compara esses treinadores com o Ramon Dias. Ramon Dias para mim foi excelente. Ramon Dias para mim fez a diferença e fez mesmo, tá? Ele chegou, deu um padrão tático pro time, ele começou a jogar o time no losango por vários jogos, o time conseguiu se encaixar, o time se encaixou muito bem também jogando com 3 zagueiros na mão do Ramon Dias. O Corinthians começou a ter jogadas ensaiadas com o Ramon Dias, inclusive o gol do Atlético Paranaense, o gol do Mateuzinho, foi uma jogada ensaiada. Então é um cara que chegou e é um cara que eu não quero que saia do Corinthians agora. Se contratar o Tite ou qualquer outro treinador para chegar agora, faltando 8 rodadas ou 9 para acabar o Campeonato Brasileiro, você está pedindo para o Corinthians cair para a segunda divisão. Nem o Guardiola é bom chegar agora no Corinthians. Você já tem um trabalho implantado, você já tem uma metodologia tática implantada. Você tem que terminar a partida com ele. Faltam poucas rodadas para encerrar. Caso o Ramon Dias perca, você tem que continuar com o Ramon Dias. Porque se chega outro treinador, ele vai querer implantar tudo a sua metodologia de novo. Os jogadores vão ter que aprender a trabalhar do jeito que o treinador impõe o seu trabalho e não temos tempo para isso. Mas falar, senhor William, que o Ramon Dias não errou nesses últimos jogos, tirando o Atlético Paranaense, aí é muito fanatismo. Ele errou contra o São Paulo, na escalação. Ele errou contra o Flamengo, que ele colocou o Igor Coronado e o Garro para jogar juntos. E tomou um sacode, que se não fosse o Hugo Souza, que o irresponsável do Augusto Melo não comprou até hoje, a gente já teria saído desclassificado do Rio. Ele errou na classificação lá, mantendo o Carrilho no banco, mantendo o Coronado e Garro juntos. Charles jogando no lugar do Carrilho, Carrilho comendo a bola, Breno Bidon que não está pronto para jogos importantes. Ele errou, e errou e muito, não foi pouco não. No segundo jogo contra o Flamengo, ele errou. O Yuri Alberto estava voando nas pontas, nas extremidades do campo, ele pôs o Yuri Alberto de centroavante, ele errou muito, porque o Yuri Alberto renasceu pro futebol, cara, fazendo gol todos os jogos. Como que você tira um cara que tá dando certo? Ah, não, hoje eu quero fazer diferente, hoje eu vou pôr ele de centroavante. Então ele erra. O Carrilho ter começado no banco, depois de tudo que o Carrilho tá jogando, errou de novo. Então o Ramon Dias é um treinador que tem um padrão, mas na minha opinião, já respondendo a segunda pergunta do Anderson, na minha opinião, o Corinthians merece um treinador melhor que o Ramon Dias, só que agora não é o momento para trocar. Eu acredito que para 2025 o Corinthians mereça um treinador do mesmo calibre do Abel Ferreira, um treinador top, um treinador digno de Corinthians, um treinador que é mais, vamos dizer assim,
que tá mais adaptado ao futebol, que tem mais conhecimento, não com o Ramon Dias. Ramon Dias é um vencedor, cara. Lá na Argentina ele ganhou tudo, mas pro Corinthians, pelo que ele tá apresentando, eu acho pouco para 2025 com a máquina que ele vai ter na mão, porque o Corinthians está montando um Dream Team, e o time do Corinthians no papel não é ruim. O Corinthians não merece essa posição que está hoje. E nem é culpa do Ramon Dias, é culpa dos antecessores dele, culpa da renovação e transparência, que teve reflexo dela sim, por um Corinthians queimado no mercado, por um Corinthians difícil de contratar. Mas respondendo as duas perguntas, quer que troque o Ramon Dias agora? Não, se trocar cai. Mas você quer o Ramon Dias para 2025? Não. Acho que o nosso Corinthians merece um treinador de um calibre melhor para 2025. É a minha opinião, fiel, e eu quero saber a sua, tá? E com informações, não opinião, porque agora que eu falei para vocês foi opinião, as informações que eu trouxe no vídeo mais cedo é que tem 3 diretores que querem que o Ramon Dias saia de imediato. Porque eles querem aproveitar a oportunidade do Tite livre no mercado. Na cabeça deles, informação, fiel, isso é informação de dentro do clube, tá? Na cabeça deles, no pensamento deles, nem é questão do Ramon Dias ser ruim e ter que dispensar. Na cabeça deles é questão de oportunidade, porque o Tite está livre no mercado e 2025 pode não estar mais. Outro clube pode contratá-lo, tá? Então, existe a possibilidade do Corinthians demitir o Ramon Dias pelo presidente do Corinthians e pela maioria não. Corintianeiro, mas o Corinthians vai dar continuidade pelo Ramon Dias 2025? Só se o Corinthians for campeão da Sul-Americana, o Corinthians mantém ele por alguns jogos. Isso é informação. Se ele perder a Sul-Americana, seja pelo Racing ou pelo Lanús ou Cruzeiro, Ramon Dias está fora do Corinthians 2025, mesmo, fiel, isso é informação de dentro do clube. Você vai encontrar isso só aqui neste canal. Se ele for campeão da Sul-Americana, ele continua treinador do Corinthians para 2025, pelo menos no início, pelo menos na pré-temporada. Se ele perder a Sul-Americana, seja final ou contra o Racing, mesmo o Corinthians saindo dessa enrascada, que já estamos fora, graças a Deus, do Z4, Ramon Dias cai do Corinthians se ele perder. Se ele ganhar, ele continua. É informação, não é opinião. E a minha opinião, fiel, é que realmente o Corinthians, eu acredito que mereça um treinador melhor que o Ramon Dias. Não que ele seja ruim, mas tem treinadores melhores no mercado. E com a máquina que o Corinthians está produzindo muito pouco. Ganha o Flamengo com a menos, 1 tempo e meio jogando, você não conseguia agredir. Eu não consigo entender na minha cabeça, você com 1 tempo e meio, com um jogador a mais, você não conseguir ter chances claras de gol. O Corinthians teve uma chance clara com o Roberto, mesmo assim, no momento em que ele saiu de centroavante para jogar na extremidade, que teve uma bola que ele pegou e bateu de primeira, ele esperou pingar e o Rossi fez uma defesaça. E o Roberto, que estava de centroavante, que ele pôs ele no meio. Quando ele caiu alguns minutos pela extremidade, ele quase fez o gol. Então, cara, nem é só por causa disso, é pelo contexto geral. Eu acredito que o Corinthians mereça um treinador melhor para 2025. Corintianeiro, na sua cabeça, esse treinador melhor que o Ramon Dias seria o Tite, fiel? Contra tudo e contra todos, contrariando a opinião de vocês, que ninguém de vocês quer ver o Tite no Corinthians, porque ele foi traíra, eu sei disso. Vitor Pereira também foi traíra, mas pergunta, você quer ele no Corinthians de novo? Quero. Você queria o Vitor Pereira no Corinthians? Quero, foi o nosso melhor treinador nos últimos anos. Nos últimos anos. Traíra ou não. Com um time limitado, com um time velho, ancião. Renato Augusto, Gil, aquele time velho, Fagner, Panelinha, Cássio. Foi o nosso melhor treinador, fiel. O nosso melhor treinador, se foi nos últimos anos, se chama Vitor Pereira. Eu queria o de volta. Corintianeiro, você queria o Tite? Óbvio. Cara, você é louco. Chega de Tite. Tite é traíra. Fiel, como que você não vai sentir gratidão, mesmo ele tendo traído a gente, por um cara que ganhou tudo, irmão? Paulista, brasileiro, Libertadores, Mundial, invicto. Libertadores, invicto. Como que você não vai querer um treinador desse? Óbvio que eu vou querer, mas pra agora não. Se vir qualquer um agora, se vir o Guardiola agora, o Corinthians vai pra segunda divisão. Tem que manter o trabalho do Ramon. Mas para 2025 eu gostaria, de um treinador mais qualificado que o senhor do Ramon Dias. Na minha opinião, o Tite não é uma má opção, tá? Não é uma má opção. O estilo de jogo dele bate com o do Corinthians, tá? Ele teve aí a consagração de ganhar tudo no Corinthians e por que não? Um cara que tem
vamos dizer assim, uma intimidade com a torcida. Um cara que entende de futebol também, ninguém trabalha 2 Copas aí se for totalmente ruim não, fiel. Então, é um treinador que eu gostaria sim. Eu sei que a maioria não gosta, tá? Mas eu tenho minha opinião. E por isso eu quero conversar com vocês aí nos comentários, porque eu adoro bater papo com vocês. Então vou esperar seus comentários pra gente trocar uma ideia legal. Combinado? Fiel, quero agradecer demais sua presença aqui. Você que não é inscrito, se inscreva e deixa seu like. Não se esqueça, é importante para a plataforma espalhar nosso vídeo para mais corintianos. Combinado? Meu, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!